Violência doméstica, medidas de isolamento deixam mulheres mais vulneráveis. Covid-19 combate a pandemia e expõe a crise na indústria de material médico. Atendimento médico, pesquisa levanta a quantidade de leitos de UTI no interior de Minas. E ainda os destaques policiais do fim de semana. As notícias de João Pinheiro e do Estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! A Secretaria de Estado de Saúde informou na manhã desta quarta-feira que o número de mortes por coronavírus subiu para 47 em Minas Gerais. 3 a mais em relação ao último balanço. Outros 78 óbitos seguem em investigação. Já em Paracatu, o número de casos suspeitos de Covid-19 chega a 305. O município tem 10 casos confirmados de Covid-19 e uma morte suspeita. João Pinheiro ainda não registrou nenhum caso confirmado até o último boletim desta terça-feira. Os números de infectados pelo novo coronavírus continuam a subir. Em alguns estados, o sistema de saúde já entrou ou está próximo do colapso. Minas Gerais tem a menor taxa de mortalidade até agora. Por outro lado, nosso estado tem o maior número de municípios do país, 853. Dados preliminares de uma pesquisa do Instituto Federal de Minas Gerais, de Ouro Preto, apontaram que mais de 90% não tem leitos de UTI, fora do padrão mínimo exigido pela OMS. As autoridades alegam que a situação está sob controle, pois existe um protocolo de triagem de pacientes em implantação. Afinal, qual é a real situação do sistema de saúde no interior do estado para enfrentamento desta pandemia? A cidade com menor população do Brasil fica aqui, entre as montanhas de Minas. Serra da Saudade, 815 habitantes, a 266 quilômetros de Belo Horizonte. Quem vê as ruas assim pode pensar que todos estão cumprindo as recomendações de isolamento, mas as imagens foram feitas antes da pandemia. Serra da Saudade tem apenas um posto de saúde, que dá conta da demanda. Os atendimentos hospitalares são feitos na cidade vizinha, Dores do Indaiá, cujo último censo contou 13.781 habitantes, 3 postos de saúde e uma Santa Casa, mas também não possui leitos de UTI. Por ser um hospital de pequeno porte, a Santa Casa possui equipamentos necessários para estabilizar os pacientes dentro de uma demanda habitual. Em caso de um surto, foi criada uma área isolada com 6 leitos para que o paciente seja assistido até a sua remoção. Assim como Serra da Saudade e Dores do Indaiá, outros 780 municípios mineiros precisam recorrer às chamadas cidades polo, com estrutura para atender os casos mais graves. Isso corresponde a 92% dos municípios de Minas. O levantamento que chegou a esse coeficiente foi divulgado pelo professor Jairo Rodrigues no início de 2020. A partir dessas informações, buscou-se realizar mapeamento dos leitos de UTI e essa sua distribuição espacial no estado de Minas Gerais. Então o estudo ele vai permitir compreender essa distribuição e quem sabe com essa compreensão a sociedade e o poder público ela planeje melhorar esse sistema, principalmente com a situação atual do coronavírus. No atual momento de pandemia, a estatística acende o alerta e levanta dúvidas sobre a capacidade do Estado de atender a demanda crescente de leitos de UTI nas diversas regiões do Estado, que têm realidades diferentes. Nesses locais que têm uma densidade populacional mais baixa e que pequenas mudanças de comportamento, diminuindo a aglomeração, vai diminuir muito a disseminação do vírus, a necessidade de atendimento vai ser muito menor. A gente sabe que mais ou menos 20% das pessoas infectadas vão ter alguma gravidade. E desses de maior gravidade, 5% deles vão precisar ir para a UTI. Nós entendemos que Minas Gerais ela trabalha com micro-regiões, ou seja, vários municípios pequenos eles se estruturam e encaminham, inclusive, valores financeiros para um município um pouco maior, e esse município um pouco maior, que tem uma estrutura de recursos humanos melhor, uma estrutura hospitalar melhor, ele sim desenvolve leitos de UTI e passa a ser uma referência. Além da disponibilização de leitos e equipamentos de terapia intensiva, a estruturação das unidades de saúde e treinamento dos profissionais para manejo dos leitos disponíveis é também uma questão a ser discutida. Todos os hospitais estão fazendo o quê?
tirando as pessoas de risco da frente de atendimento e estamos colocando as pessoas mais jovens e mais capazes para poder dar esse primeiro atendimento, porque na eventualidade delas contraírem o vírus, elas vão ter uma doença mais branda e com menos risco de saúde. O que nós temos feito de treinamento é efetivamente orientado as pessoas, os profissionais de saúde no que tange ao Covid, que é uma novidade, né? Isso nós estamos fazendo desde janeiro, para você ter uma ideia. Mas esse treinamento ele vai ser contínuo. A cada momento, a cada informação nova que nós tivermos, nós temos que atualizar. Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no mês passado, prevê a utilização de hospitais de pequeno porte para atendimento de pacientes que necessitam de cuidados especiais, liberando assim leitos em hospitais de maior estrutura para atendimento de pacientes com Covid-19. Este será o procedimento caso Serra da Saudade e Dores do Indaiá apresentem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Esse paciente será monitorado de 48 em 48 horas, conforme o protocolo. Casos classificados como graves serão estabilizados e encaminhados ao hospital de referência. Lembrando que todo paciente que chega com síndrome gripal é notificado. Se o paciente evoluir para um agravamento da doença, ele deverá ser encaminhado para a cidade de referência mais próxima, que na mesorregião centro-oeste é Divinópolis, que confirmou o primeiro caso de coronavírus no estado. Um dos municípios aptos a receber pacientes que necessitam de terapia intensiva é Montes Claros, no norte de Minas. Lá, de acordo com o superintendente da Santa Casa da cidade, os leitos ainda estão todos disponíveis para atendimento. O hospital também trabalha na estruturação e treinamento para uma possível alta na demanda dos leitos. A Santa Casa de Montes Claros, ela possui atualmente 400 leitos, sendo que desses 400 leitos, ela tem 30 leitos de UTI que já estão em funcionamento e estamos habilitando mais 20 leitos de UTI que serão destinados exclusivamente a pacientes do Covid-19. Então, no atual momento, não tem nenhum paciente com Covid internado na Santa Casa de Montes Claros. Nós temos vários hospitais em Minas que são hospitais pequenos, hospitais que têm uma taxa de ocupação baixa, em geral entre 25% e 30%. Ou seja, são hospitais que têm a capacidade de receber um número grande de pessoas ainda. Para vocês terem uma ideia, são em torno de 5.900 leitos ociosos nesses hospitais. E esses hospitais eles vão servir como um anteparo para os hospitais grandes, ou seja, as pessoas vão para os hospitais menores, se tiverem mais graves, são encaminhadas para os hospitais maiores, se não tiverem tão grave, elas ficam naqueles hospitais menores. A extensão territorial de Minas Gerais é outro desafio proporcional ao seu tamanho. A distância entre os municípios pequenos e a cidade polo mais próxima pode ultrapassar 300 quilômetros, mais um aspecto que exige cuidado e acompanhamento. Tem alguns desses pacientes, por exemplo, que eles precisam apenas de suplementação de oxigênio, que não dá para o cara fazer em casa, não dá para ele fazer na moradia dele, mas um hospital com muito pouco recurso, uma fonte de oxigênio ele tem, tá certo? Agora, o que é que precisa? Uma monitorização constante desse paciente, porque se ele tiver qualquer piora, ele rapidamente tem que ser transferido para um centro de mais capacidade de resolução para poder atender a demanda dele. É identificar esses pacientes que precisam de mais recursos e deslocar eles para o centro de mais capacitação. O que não pode é demorar para fazer isso. O que não pode é essa pessoa esperar ficar muito grave para ir para o hospital. Então, são sinais muito sutis que precisam ser identificados. Eu queria que o senhor falasse hoje se o Estado, se a Secretaria pode garantir, no momento atual, que os mineiros do interior, da capital, vão ser atendidos em caso de um pico da pandemia. Nós estamos montando com muito cuidado, com muito carinho, a rede de atenção aos mineiros, ou seja, em cada macro-região nós estamos configurando a rede que nós já temos, que já é uma rede operante, nós estamos configurando essa rede agora para o Covid, né, para a chegada do coronavírus, e o que nós buscamos é efetivamente isso, ou seja, nós queremos que o mineiro tenha condição de ser atendido. É isso que nós buscamos e é isso que é o nosso trabalho no dia a dia. Depois do intervalo, violência doméstica, medidas de isolamento deixam as mulheres mais vulneráveis. Covid-19 combate à pandemia expõe crise na indústria de material médico.
A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. Você, empresário que não sabe o que fazer e quais foram as mudanças durante o período de quarentena e o período de crise, a Minas Contap vai trabalhar em regime de plantão. Então não fique na dúvida. Entre em contato com a Minas Contap pelo 3561-3172 ou pelo WhatsApp 988167136 ou e-mail r.minascontap@gmail.com. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center. Todo o cuidado que você precisa está aqui. As medidas de isolamento social apontadas por estudos como a melhor forma de prevenir o coronavírus podem causar um efeito colateral grave: o aumento da violência doméstica. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira uma pesquisa que mostra que as brigas de casal dispararam entre fevereiro e abril. O problema é quando essas brigas terminam em agressão. Se sair de casa é um risco, ficar em casa para muitas mulheres também significa perigo. Dados do Ministério da Saúde de 2019 mostram que uma mulher é agredida a cada 4 minutos no país. Na maioria dos casos, o agressor é alguém do convívio íntimo. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, em março houve queda de 23% no registro de ocorrências de violência contra a mulher. Mesmo assim, ainda foram 1.275 denúncias no estado. Apesar da queda no número de denúncias, os esforços das entidades de apoio à mulher estão redobrados. O receio é que, por estarem sem poder sair de casa, as mulheres estejam com mais medo de denunciar. Tendo em vista que a violência contra a mulher não é apenas a violência física, nós temos uma violência psicológica, patrimonial, moral ou sexual no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto que pode intensificar com esse confinamento, às vezes pela utilização de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, ou até a própria questão econômica e social que esse período tem gerado em relação aos familiares. Por meio da coleta de informações via Twitter, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública chegou a uma estimativa preocupante. As menções a brigas de casal aumentaram 341% nos últimos 2 meses. Foram mais de 5.000 menções à violência doméstica. As estatísticas do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do Governo Federal também indicam aumento. No último mês, o número de denúncias aumentou 9%. Isso porque, infelizmente, nós já vivemos numa sociedade estruturalmente patriarcal, onde as relações de controle, de domínio, que os homens acreditam ter sobre os corpos, e sobre os comportamentos das mulheres, vão estar ainda mais acentuados nesse momento. Porque muitas vezes as tensões se escalam na condição do confinamento social e muitas vezes as faltas de recursos mesmo, para lidar, porque você não pode sair do ambiente, porque você não pode se deslocar, porque você também às vezes com frequência não pode pedir ajuda. Em Belo Horizonte, a Casa de Apoio Tina Martins, que recebe mulheres vítimas de violência,
também teve aumento na procura. A nossa casa de referência, ela segue funcionando, segue atendendo, acolhendo e abrigando mulheres vítimas de violência. No entanto, a gente tem feito várias adaptações e tomado medidas de segurança com relação à pandemia que a gente está vivendo. Principalmente durante os fins de semana, a gente tem recebido muitas ligações, muita demanda, e sobre a questão de como as mulheres poderiam proceder diante dessa situação, diante da pandemia e diante da vivência da violência, sempre tentar, na medida do possível, buscar auxílio através dos veículos de denúncia, através dos telefones que estão disponíveis. Os serviços estão funcionando via telefone, inclusive a casa. Toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher continua funcionando normalmente. Inclusive, os juízes continuam tendo o prazo máximo de 48 horas para julgar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Uma mulher vítima de uma agressão durante esse período de quarentena, isolamento social. Se ela tiver o direito dela de ter o agressor afastado do lar, esse pedido, quando o judiciário deferir esse pedido de afastamento do agressor, o oficial de justiça vai comunicar o agressor que ele deve sair do lar. Inclusive, a Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, lançou um aplicativo, que é o MMG Mulher. Esse aplicativo ele pode ser baixado de forma gratuita e lá a mulher vai ter orientações, endereços de delegacia, vídeos também institucionais que irão auxiliá-la a saber quais são os tipos de violência, como proceder, e também essa vítima pode criar uma rede primária colaborativa, ou seja, indicar seus familiares, vizinhos, a fim de que, na eventualidade dela se sentir em perigo, encaminhar a sua localização via SMS. E o combate à pandemia do novo coronavírus tem enfrentado dificuldades com o fornecimento de material médico. A indústria não tem conseguido atender a demanda, o que coloca em risco a vida de pacientes e profissionais da saúde. O mundo todo está atrás dos ventiladores pulmonares. Nessa empresa em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele faz parte do catálogo, mas a falta de peças importadas, principalmente da Ásia, paralisou a produção. E a demanda explodiu também para os monitores e desfibriladores, indispensáveis em um leito de UTI. Enquanto os funcionários se desdobram para montar os aparelhos que ainda têm componentes, o dono trabalha para superar o desafio logístico. Hoje a grande dificuldade está sendo realmente a nacionalização dos componentes críticos para a fabricação desses ventiladores volumétricos. A logística de transportes está complexa, difícil, poucos voos. Essa é a grande dificuldade da cadeia industrial no Brasil. A situação está difícil para as empresas que produzem aparelhos médicos, mas também para as empresas que fornecem os equipamentos de proteção individual. Máscaras, gorros e luvas estão em falta no mercado há semanas. A população também deve usar as máscaras, mas elas devem ser as caseiras, aquelas feitas de pano, justamente para não aumentar ainda mais a concorrência por esses itens. Essa distribuidora de material médico na capital parou de atender os pedidos de hospitais e clínicas desde fevereiro. O estoque de luvas é só esse aí da vitrine. Máscaras descartáveis não entram na contagem há vários dias. A vendedora diz que a resposta das indústrias é sempre a mesma. Não tem como atender. Não tem material, a gente não está conseguindo, os fornecedores passam para a gente que não tem, sem previsão. E a gente tem que passar para eles a mesma informação, que a gente não tem como atender. Uma empresa de origem americana é responsável pelo fornecimento de grande parte da demanda de máscaras do tipo N95 em todo o mundo. No Brasil, a filial diz em nota que ainda não faltam insumos para a produção e aumentou a capacidade produtiva para atender a demanda crescente. A empresa ainda diz que está negociando com o Ministério da Saúde o fornecimento de mais máscaras para quem está na linha de frente. Enquanto elas não vêm, médicos e enfermeiros relatam o drama de ir para a luta sem o escudo adequado. O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais já recebeu centenas de denúncias e o Conselho Federal de Enfermagem já publicou que tem mais de 3.500 denúncias no país com relação à falta de equipamento, a equipamento de baixa qualidade
E aqui nós já recebemos até denúncias de que nas instituições são feitos sorteio para ver qual profissional que vai usar equipamento ou não. Além da falta de profissionais na área de saúde no atendimento à urgência, é a falta de prioridade na realização dos testes nas equipes de saúde. A OMS recomenda que esses profissionais da área de saúde tenham prioridade na realização dos testes. Só que a gente tem visto que isso não tem acontecido e tem levado uma expectativa e um estresse muito grande para os profissionais da área de saúde. E nesse momento de crise, surgem denúncias preocupantes. Estamos aqui no Centro de Saúde Menino de Jesus, no bairro Santo Antônio, e acabamos de ter uma fiscalização do Conselho, que também teve a presença do Sindibel, que é o Sindicato dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, e essa fiscalização do Conselho foi barrada. É importante salientar que o Conselho tem o poder de polícia administrativa e ele pode fiscalizar todos os centros de saúde ou instituições de saúde de Minas Gerais. Durante uma entrevista na tarde desta quarta-feira, o prefeito Edmar Xavier Maciel confirmou que uma pessoa que testou positivo para coronavírus passou por João Pinheiro e está internada em Patos de Minas. Ainda segundo o prefeito, essa pessoa passou pela cidade indo em restaurantes e supermercados há aproximadamente uma semana, disse o prefeito. A seguir, idoso de Patrocínio é curado da Covid-19 e ainda os destaques policiais do fim de semana. Produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. Um idoso de 73 anos curado do coronavírus se emocionou ao receber um corredor de aplausos formado por profissionais da Santa Casa de Patrocínio no último sábado, quando ele teve alta médica. Um vídeo publicado em uma rede social do hospital mostra um momento em que Silvio Queiroz Filho deixou a unidade de saúde após 15 dias internados na unidade de terapia intensiva. Dá só uma olhada.
você acompanha agora as ocorrências que foram destaques neste fim de semana. Dia 14 de abril, terça-feira, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA, onde uma vítima de lesão corporal teria dado entrada naquela unidade com um disparo de arma de fogo na altura da perna. A Polícia Militar deslocou até o local, fez contato com essa vítima e pôde apurar que o autor seria patrão dessa vítima e que eles teriam entrado em desentendimento por assuntos do serviço. O patrão então fez o saque de uma arma de fogo e efetuou um disparo para a região do chão, vindo a acertar a perna da vítima. Então, o ferimento foi leve, a vítima foi liberada, entretanto, o autor não foi encontrado para ser preso, mas ele foi identificado e foi encaminhado para a Polícia Civil para aquelas medidas subsequentes. Na segunda-feira, dia 20 de abril, a Polícia Militar foi solicitada por uma ocorrência de furto, onde um veículo Fiat Elba de cor preta havia sido furtado na porta da residência do proprietário. A Polícia Militar recebeu denúncias durante o dia, através do 190, que deram o paradeiro do veículo. A Polícia Militar, então, fez alguns levantamentos e conseguiu descobrir que o veículo havia sido trocado por 8 pedras de crack e esse indivíduo que havia pegado o carro teria estacionado ele próximo de uma residência. Então a Polícia Militar foi até o local e logrou êxito em encontrar o veículo, que foi recuperado e vai ser restituído ao dono. O indivíduo que havia praticado o furto não foi encontrado, mas já foi identificado. E a Polícia Militar agora trabalha no intuito de localizá-lo. Na data de hoje, 22 de abril, a Polícia Militar recebeu informações que o indivíduo estaria fazendo prática de tráfico de drogas no bairro Aeroporto. Segundo a informação, o indivíduo guardava a droga enterrada dentro do lote da sua propriedade. Então, a Polícia Militar deslocou até a residência. Após fazer algumas buscas pelo lote, encontrou uma caixa enterrada contendo 4 invólucros de cocaína e 7 pedras de crack. O indivíduo foi preso e, ao chegar no quartel da Polícia Militar para o registro, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor desse indivíduo, em virtude de uma ocorrência de homicídio em data pretérita. Então o indivíduo foi preso, a droga apreendida e encaminhado para a Polícia Civil para as medidas subsequentes. A Polícia Militar falou também sobre o feriado de 21 de abril, Dia do Policial Militar. Bem, na data de ontem, 21 de abril, comemoramos o dia de Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes. Tiradentes era um militar e foi o mártir da Inconfidência Mineira e protomártir da independência do Brasil. Ele é considerado o patrono da Polícia Militar e, por isso, no dia 21 de abril, também comemoramos o Dia da Polícia Militar. E assim nós encerramos o Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.